Shook it up. Olá, galera. Sou Jaquilene, sou estudante de pedagogia, estudo na semana. Falar um pouco agora sobre educação oriental. Olá, pessoal. Nós somos estudantes de pedagogia da Faculdade Semaquib, em Lajes dos Negros. Iremos explicar para vocês um pouco sobre a história da educação. Neste conteúdo, iremos destacar alguns pontos sobre a educação primitiva e a educação oriental. História da educação. Atualmente, há uma dicotomia na nomenclatura do termo História da Educação. De um lado, considera a educação como área específica da história. De outro lado, defende-se a história como auxiliar da educação. Neste sentido, podemos afirmar que a história da educação é atualmente um complexo interligado de várias histórias, unidas pela complexidade do objeto educação. O educador deverá, portanto, tornar sua prática intencional, o que significa ultrapassar a dimensão do senso comum. A prática crítica e emancipatória, consciente de seus fins, será mais eficaz. Para a Aranha, os fins a serem atingidos no processo, a educação como prática precisa estar em constante abertura para a teoria, porque é o vai e vem entre o agir e o pensar que dinamiza a ação, evitando as formas esclerosadas da ideologia. A pedagogia como teoria da educação possui seu conteúdo próprio, mas necessita de ciências auxiliares, dentre elas a história, como também outras ciências. Falaremos um pouco agora sobre educação primitiva. A educação primitiva. Nessa fase, não havia povos ou estados, mas pequenos grupos humanos dispersos pela terra. Não existia educação na forma de escolas. O objetivo era ajustar a criança ao seu ambiente físico e social, através da aquisição das experiências. Chefes de família eram os primeiros professores e, em seguida, os sacerdotes. Em relação à educação, as crianças aprendem imitando o comportamento dos adultos na vida diária. A educação é integral, ou seja, a todo momento, abrange todo o saber da tribo. O saber é aberto a todos em função da vida para a vida. Não há privilégio, mas apenas prestígios para aqueles que se destacam. A educação era essencialmente natural, espontânea, inconsciente, adquirida na convivência com os pais e filhos, adultos e menores. Trata-se, pois, de uma educação por imitação, ou melhor, por comparticipação nas atividades vitais. A educação primitiva era essencialmente prática, marcada pelos rituais de iniciação para aprender a usar o arco. A criança caçava, para aprender a nadar, nadava. A escola era a aldeia. E vamos ver aí também um pouco sobre a educação oriental. A educação oriental. O surgimento da escrita, transição da sociedade primitiva para a civilização, surgimento da cidade e do Estado, mantinha a cultura dominante através da educação. Ocorrendo a divisão das classes e o aparecimento do Estado. As primeiras civilizações surgem no norte da África e na Ásia. Essas sociedades civilizadas têm uma organização política, um Estado com chefe supremo único, classes sociais diferenciadas, guerreiros, sacerdotes e a massa do povo trabalhador. Posteriormente, surge a escrita que fixa o saber. Associada ao aparecimento do Estado está a invenção da escrita. As preocupações com a educação permeiam os livros sagrados. Nas civilizações orientais, a população, comerciantes, lavradores e artesãos, não tem direitos políticos nem acesso ao saber dominante. O conhecimento da escrita é bastante restrito. Com o tempo, aumenta o número dos que procuram instrução, embora apenas os filhos dos privilegiados conseguissem os graus superiores. Nessa época tem início o dualismo escolar,
que destina um tipo de educação para o povo e outra para os filhos dos funcionários. No Egito, as escolas funcionavam nos templos e em algumas casas, predominando o processo de memorização e a utilização constante de castigos. Na Índia, a educação também é discriminadora, privilegiando os brahmanes. A China, uma das mais tradicionais culturas, revela em sua educação caráter conservador. O sistema de seleção para o ensino superior é extremamente rigoroso, baseado em exames oficiais, que distribuem os candidatos nas técnicas de memorização. Tudo é feito de maneira rigorosa, por esta razão alcançam sucesso nas técnicas de memorização. Os hebreus estão impregnados de religiosidade e da ação dos profetas, seus primeiros educadores. As sinagogas eram os locais de instrução e o livro de ensinamento era a Bíblia. Os seus métodos de ensino baseavam-se na memória mecânica. E então, galera, chegou ao fim dessa pequena explicação sobre a história da educação. Somos alunos da SEMAKIB. E se gostaram, manda um likezinho, escreva seus comentários. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart.